E eu olho hoje a gestão de pessoas que a gente tem uma infinidade. A gente precisa falar sobre saúde mental, a gente precisa falar sobre inclusão, sobre pertencimento, falar sobre liderança, que é uma pauta sempre muito atual, falar sobre felicidade no trabalho. Eu fui no congresso em maio, lá no Rio de Janeiro, sobre gestão de pessoas. A gente está falando de pautas. Felicidade no trabalho, sim, é importante. Falar sobre gerações, diferenças de gerações. E aí eu costumo dizer, bom, o mundo se transforma. Será que a gente está se transformando dentro das organizações? A gente usa a lógica do passado, eu estou dentro das organizações, eu olho para o passado, querendo buscar as minhas ferramentas do passado para construir o presente, que já está olhando para o futuro. Olá, seja bem-vindo ao Café Empreendedor, o podcast mais antigo sobre gestão, negócios e empreendedorismo aqui do Brasil desde 2015, com episódios todas as semanas. Gurizada, eu sou o Leandro Rodrigues, sempre aqui ao meu lado está a Erika Martins, do @Leituras de Negócios, e o Vinícius Justo está chegando daqui a pouquinho aqui, né? O Vinícius está aumentando o PIB do Brasil. E aqui no Café a nossa missão é falar a verdade nua e crua sobre criar e desenvolver negócios com temas relacionados, claro, ao empreendedorismo, né? Então já aproveita para seguir o Café Empreendedor no @café_empreendedor. E para tudo isso nós sempre falamos em nome de Agência Arcona, marketing de resultado. Impulsione o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. Também falamos para a VG, gestão de resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Fala, dona Érica, tudo tranquilo na Santa Paz? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta na sua plataforma de preferência, o seu horário de preferência. Justamente. Respeitadas todas as preferências. Então, na início é mais um episódio que hoje a gente tem assunto importante para tratar, né? Com certeza. E um assunto que a gente já trouxe várias vezes aqui no Café Empreendedor, que é sobre a gestão de pessoas, mas hoje, em especial, a gente vai falar sobre como a gestão de pessoas pode se preparar para o futuro das empresas. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos a nossa poderosa... Muito bem, gurizada, para falar sobre esse tema, nós trouxemos ela, a poderosa da semana, a Juliana Fabião. Juliana, seja bem-vinda ao Café Empreendedor. Juliana, que é da Conectar Gestão e Desenvolvimento. Obrigada. Antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho da trajetória. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Vou me Obrigada apresentar. por estar conosco. Muito legal poder dividir esse espaço aqui com vocês, que falam de gestão e já estão aqui há tanto tempo, né? É o podcast mais antigo, é isso? É isto. Do Brasil. Do Brasil, no segmento nossa, que em responsabilidade. funcionamento ininterrupto. Muito É daqui, bem. desta cidade onde não sai sol, Muito conforme a gente bem. conversava nos bastidores. Essa cidade cinza, mas a gente traz aqui o calor, né? É verdade. Bueno, eu sou Juliana, eu trabalho há mais de 20 anos na área de gestão de pessoas. A minha formação é em psicologia. Eu gosto um pouco de contar minha história, porque eu fui me construindo a partir dessas vivências. Me formei em psicologia lá em 2003, 2004, quando, na verdade, a gente não falava em gestão de pessoas. Falávamos muito em RH. E ali nasceu uma paixão, descobri a gestão de pessoas enquanto profissão, enquanto prática. A partir disso, eu fui me desenvolvendo, fui trabalhando dentro da área de gestão de pessoas com consultoria, e isso me trouxe uma habilidade que eu costumo dizer de... O fato da consultoria nos traz vivências diversas, de segmentos diversos, de força de pensamento, de agilidade, de experiências, digamos assim, de estar em movimento. Com isso, eu fui me especializando, fazendo as minhas outras formações, aí eu fui para a área de gestão de negócios, depois liderança. Numa caminhada da minha vida profissional, isso é importante trazer, sempre trabalhando muito com foco. Eu sempre acreditei muito na questão, muito antes da gente falar sobre a humanização da questão do pertencimento. Eu entendia que a minha missão dentro das organizações, independente do segmento, era entender que o ser humano é singular. Trazer o pertencimento, trazer questões muito particulares, que eu entendia que as organizações sempre focaram muito no processo. O processo importante mas eu entendo que o foco também tem que estar nas pessoas. E aí eu entendi que eu precisava voltar lá, beber na fonte da psicologia, entrando na especialização da psicologia cognitivo-comportamental. Entendendo que para que a gente possa provocar mudança, eu precisava entrar em aspectos mais particulares, principalmente quando a gente fala de lideranças, de líderes. E aí fiz essa formação. Hoje eu faço uma formação sobre neurociência na PUC, produtividade e performance humana. E nessa caminhada, ao longo da minha formação,
foi tendo também as minhas experiências na área de consultoria, foi construindo esse conhecimento, tive a oportunidade de trabalhar para grandes empresas, atendi durante muito tempo Sicredi, Ambev, Localiza, empresas da região, né, daqui da região, e hoje, há 5 anos atrás, surgiu a Conectare, né, entendendo que eu precisava romper, né, com algumas... a gente vai trabalhando, vai se desenvolvendo, vai criando experiências, e eu entendia que tinha ali, na minha caminhada profissional, tinha algo que eu precisava fazer diferente. Foi quando surgiu a Conectare, no sentido de trabalhar aspectos muito voltados a questões que a gente fala muito hoje, sobre humanização, entendendo que alguns valores são fundamentais. E aí, quando a Conectare surgiu, e seguindo nessa pegada de trabalhar com gestão de pessoas, mas com um olhar mais humano, com um olhar voltado com compromisso para o desenvolvimento de pessoas, para o olhar, que hoje a gente fala muito sobre saúde mental, entendendo essas diferenças e deixando o colaborador como protagonista, entendendo que o protagonismo ele vem das pessoas. E, obviamente, nessa caminhada que a gente está, né, desse mundo digital, do mundo da inteligência artificial, entendendo que esse olhar individualizado era o que eu poderia entregar de mais significativo, até pela minha formação. Então, resumindo um pouco, hoje atendo muitas empresas, tenho isso por vocação. Durante algum tempo fui professora, dei aula no Senac, dei aula na Faculdade de Anhanguera, de Rio Grande e de Pelotas. Tive essa etapa da minha vida e hoje me dedico quase que exclusivamente para a gestão, né? Atuo com consultoria, com muitas empresas daqui e da região. Quando começou a Conectare, Juliana, voo solo, tinha equipe? Conta um pouquinho para a gente desse teu início empreendedor. Como é que surgiu? Na verdade, a consultoria ele é uma caminhada solitária, né? Eu trabalhava numa empresa aqui de Pelotas, sempre atuei em parceria, mas eu entendia dentro do aspecto da consultoria que acaba que a gente tem uma caminhada um pouco solitária, né? Entendendo que a minha presença dentro de determinadas organizações era uma caminhada um pouco independente de estar nessa troca, de estar dentro de uma consultoria que atua muito forte em Pelotas. Eu entendia que tinha alguns aspectos e aquelas coisas da vida e que a gente está o tempo inteiro em movimento, e que eu digo dentro, né, das organizações, o mundo é líquido, né? Que nem Sigmund Bauman fala. A gente não tem mais aqueles aspectos lá de trás, é para sempre. A vida, a cada 2 anos, a gente se transforma, né? A gente tem que mudar as skills, o mundo está em mudança, está em movimento. Está dando spoiler da pauta. Já falando um pouco, entendendo um pouco esses movimentos, porque quando o mundo muda, a gente tem que mudar, a gente tem que acompanhar. E eu entendi que, naquele momento, eu precisava fazer uma cisão, porque, no momento maduro, já da minha caminhada profissional, a Conectare surgiu entendendo que eu tinha um propósito, que eu tenho um propósito, que é estar dentro das organizações para fomentar, deixar o colaborador no protagonismo, fazendo essa diferença e, muitas vezes, educando os gestores da importância, entendendo a importância das pessoas enquanto ativo mais importante, né, dentro das organizações, né? Se as organizações têm a famosa frase, né, acho que é Simon Sinek, se tu não entende de pessoas, tu não entende de organização. Então, entendendo que essa é a minha missão, de gerar essa conexão. E aí vem com um olhar um pouco mais individual. Então, o Conectare, quando surgiu de uma proposta solo mesmo, de entender que eu precisava entregar algumas coisas que eu acreditava. E quando a gente está em equipe, em grupo, dentro de uma consultoria que é plural, nem sempre isso é possível. E aí foi um caminho natural que foi acontecendo, foi dando certo, e esse ano completamos 5 anos. Olha só, muito bem. Então já vamos lançar. Larga aí. Né? Acho que a fala da Ju já foi bem nesse sentido, né? A gente olha para frente e cada vez mais se depara com um monte de interrogação. E acho que das poucas coisas que dá para dizer que são certeza é da dinâmica do movimento, da mudança, de que está vindo coisa por aí que a gente nem imagina o que seja, que dirá como lidar, mas que vai impactar no dia a dia das equipes, né? Que da porta para dentro a gente vai sentir pessoas, né, com a sua natureza orgânica, trazendo coisas de fora para dentro, reconstruindo coisas lá dentro a partir das suas experiências, das suas questões. E também é muito da área de gestão de pessoas essa tarefa de pensar sobre o trabalho, né? E aí, posto isso, né, a pergunta que a gente quer, eu ia dizer responder, mas eu vou falar provocar mesmo hoje aqui, para quem vai acompanhar esse episódio, é como é que a área de gestão de pessoas pode se preparar para o futuro no mundo do trabalho.
Acho que isso é um pouco de futurologia, é um pouco com base em experiência, é um pouco de colocar os highlights nos caminhos, tipo, olha, por aqui tem alguma coisa, por ali tem outra coisa. Então vamos fazer essa reflexão aí com a nossa audiência sobre... Eu diria, olhando para o mundo hoje, né, gestão de pessoas é indispensável, é fundamental dentro das organizações. As organizações são feitas de pessoas. E na medida que a gente vem falando muito desse mundo que está tecnológico, que traz a inteligência artificial, né, e que eu vejo como um grande parceiro, a gente precisa dar um passinho para trás e olhar para aquilo que é genuinamente humano. E aí entra o nosso papel enquanto gestores de pessoas. As pessoas fazem a diferença. A partir do momento que eu trago que a criatividade é importante, a inovação é fundamental, que as diferenças elas somam, a gente está falando de aspectos humanos, e aí a gente está falando de gestão de pessoas. E aí entra uma série de dinâmicas no mundo, e que, obviamente, a gente tem que estar preparado para essas transformações. Hoje a gente precisa falar de quê? O quanto a inteligência artificial ela pode ser um parceiro. A gente precisa falar de saúde mental. Eu acho que a cada geração ela vem mudando as demandas. E eu costumo dizer nas organizações de que, se a gente olhasse na época dos meus bisavós, a dor era uma. Na época dos meus bisavós, nasciam pessoas, nasciam 10 filhos, desses 10 filhos, 7, a gente já falava, vingavam, como se fosse planta. 3 não desses 10, e aí qual era a pauta da sociedade naquela época? Precisamos olhar para isso. Fazer vingar. Fazer vingar, não é? Depois vem a geração, talvez, dos meus avós, lá estava preocupada com a alfabetização. A gente precisa alfabetizar esse povo aqui. Depois vem a geração da minha mãe que fala de universidade. Precisamos ter um curso superior. E aí vai vindo as gerações e a gente está na geração que precisa falar de saúde mental. A gente precisa olhar para as demandas. E eu costumo dizer que hoje falar de saúde mental é uma pauta que estava já emergente. Já estava emergente, ela não começou da noite para o dia. São as construções que a gente vai fazendo. E eu olho hoje a gestão de pessoas que a gente tem uma infinidade. A gente precisa falar sobre saúde mental, a gente precisa falar sobre inclusão, sobre pertencimento, falar sobre liderança, que é uma pauta sempre muito atual, falar sobre felicidade no trabalho. Eu fui no congresso em maio, lá no Rio de Janeiro, sobre gestão de pessoas. A gente está falando de pautas. Felicidade no trabalho, sim, é importante falar sobre gerações, diferenças de gerações. E aí eu costumo dizer, bom, o mundo se transforma. Será que a gente está se transformando dentro das organizações? A gente usa a lógica do passado, eu estou dentro das organizações, eu olho para o passado, querendo buscar as minhas ferramentas do passado para construir o presente que já está olhando para o futuro. Então, eu vejo que o nosso desafio é esse, muitas vezes, é educar, sensibilizar, preparar as pessoas para entender que hoje, no mundo, a colaboração ela é fundamental, a força está no trabalho em equipe, olhar para as pessoas como um diferencial competitivo, falar sobre diferenças, falar sobre questões que são genuinamente humanas, falar sobre pessoas. Eu entendo que o grande diferencial hoje e o grande olhar e quem vai se diferenciar é justamente as empresas que entenderem que isso é importante. Porque hoje a gente não contrata mais pela tarefa, a gente contrata pelo comportamento, a cultura do erro. Vamos refinar comportamentos. A tarefa hoje eu consigo automatizar. A tarefa hoje eu tenho inteligência artificial do meu lado. A gente precisa falar sobre capacidade relacional, sobre a capacidade de ter um senso de urgência, de aprendizado, enfim. Então, eu vejo como um campo rico, que é uma ida sem volta, que abre, que bom esse olhar para as pessoas. Então, ao mesmo tempo que a gente fala de tecnologia, a gente está falando muito sobre pessoas. E talvez muitos não se deram conta disso. Sabe o que eu estava falando? Uma característica que me vem, fica assim, pulsando na cabeça, que é a capacidade, vamos dizer assim, de adaptação, né, das pessoas do time e também da questão da aprendizagem contínua. Né? Tudo isso que tu está falando, eu vejo no meu time. Se eu não conseguir desenvolver essa capacidade, a gente fica meio que parado no tempo, porque hoje o modo como a gente trabalhava a agência de publicidade em 2015 é muito diferente do formato que a gente trabalha hoje, que provavelmente vai ser um pouco diferente do que há 6 meses. E se a gente não tiver assim... olhando com olhar de lupa para essa dinâmica toda, daqui a 6 meses a gente vai estar fora, a gente vai estar começando a perder para outras empresas que trabalham melhor com a inteligência artificial, melhor com seus times ali, a dinâmica, né? Então, para mim essas duas características, vamos dizer assim, elas são genuinamente humanas e a gente não pode se desligar dela, tu precisa levar isso provavelmente mais, acho que
para gestão de pessoas de modo geral, assim, para sempre, né? Porque... Eu costumo dizer que a gente precisa aprender a desaprender para reaprender. E aí está o grande diferencial, porque as coisas hoje são dessa forma, amanhã não é. E Exatamente. o mundo vem e eu tenho que estar aberto, e aí entra a questão da flexibilidade, capacidade de eu ter um senso de urgência e também uma capacidade de aprendizado, sem ser resistente. Porque se a gente olhar para a gestão de pessoas, o que eu fazia 20 anos atrás está completamente obsoleto. O que eu faço hoje não é o que eu fazia ontem. E a gente tende a ter uma regra dentro do campo da gestão, em qualquer das suas segmentações que a gente for olhar, de que o passado é preditor de futuro. E em alguns casos... Não. Mas aí é que tá. Eu diria que aí é o grande erro. Eu costumo dizer o seguinte: tu olha para o passado para tu teres a tua caixinha de ferramenta de experiência. Aquilo que eu utilizei, e aí falando do passado em gestão, não cabe, porque eu começo a construir o futuro a partir do presente, do movimento que eu faço hoje, olhando para frente, é que eu vou construir o futuro. Se eu vou utilizar as minhas ferramentas do passado no hoje, já começa o grande erro. Vamos dar um exemplo: recrutamento e seleção. A gente segue olhando para trás do que foi, ao invés de olhar para frente e dizer o que eu preciso fazer de diferente para conseguir encontrar esses talentos. Gente, o mundo está povoado, gente existe. É verdade. Eu costumo dizer, tu sabe por que não fecha? Porque tu tá com a lógica do passado e tu quer colocar nos dias de hoje. Quando a gente tem uma geração diferente, a gente não tem mais pessoas ficando 5 anos no mesmo lugar, pessoas pensando que qualidade de vida é importante junto com o trabalho. Então, assim, se eu não mudar, se eu não olhar para frente, o que o futuro está me dizendo? Está me dizendo que eu tenho que caminhar por aqui. E eu estou querendo contratar que nem eu contratava 10 anos atrás. Está aí o primeiro erro. Já a começa gente por segue aí. achando que o candidato tem disponibilidade para participar de 3 etapas de seleção. 3 etapas de seleção, ou eu faço a crítica, mas o candidato, eu passei todas as informações ali, ele me fez a pergunta óbvia. Não acontece isso, está todas as informações, e ele vai lá e pergunta qual o horário da entrevista. E está ali. O erro não é do candidato, o erro é o meu. Porque eu não consegui entrar no canal de comunicação dele. Eu não me comuniquei de forma efetiva com esse candidato. Eu estou usando a minha lógica. E aí entra, hoje, a gestão de pessoas, de entender isso. Como é que eu vou conversar com a geração Z? Como é que eu vou conversar com a geração que está vindo, que vai ter problema de relação? Não, porque está muito conectado. Aí a gente joga nesse tempero também a questão das relações jurídicas de trabalho, né? Que, de certa forma, elas não acompanham o que a gente está vivendo hoje. E aí tu tem, daqui a pouco, uma geração mais nova que não está nem aí para carteira assinada, coisa relacionada a isso. Ela quer liberdade, daqui a pouco, de estar trabalhando contigo e, inclusive, para um concorrente teu ao mesmo tempo. Com certeza. Isso acontece seguido. Aí tu pega uma outra geração um pouco mais antiga que está preocupada com o benefício ou com o plano de saúde, ou enfim... Né? E tu conseguir jogar também com essa dinâmica que tu também precisa respeitar para não ter problema, né? Enquanto um gestor... Cara, é complicado pra caramba. E esse é o coisa. desafio da gestão de pessoas hoje. Eu estava lendo sobre isso agora, num evento que vai ter da BRH Brasil, falando um pouco sobre isso. Se a gente tem, no mínimo, 5 gerações divididas no mesmo espaço, e teremos, e está bem, eu preciso entender que, na lógica de retenção, que essa palavra eu não gosto, retenção, mas vamos utilizar. Mas a literatura usa. Eu preciso ter benefícios flexíveis, porque conversar com a Juliana vai ser diferente de conversar com o Zezinho, que é mais jovem. Eu vou ter que olhar, fazer um diagnóstico e ter esse olhar, talvez, de uma lógica completamente diferente, mas que contemple. Porque talvez eu vou ter que trabalhar num formato híbrido, eu vou ter que ter um benefício diferente, eu vou ter que engajar, e a gente sabe que o engajamento é importante, dentro de uma lógica diferente. Então, a gente não pode ser mais que nem éramos antigamente, tão cartesiano. Nós vamos ter que ser mais plurais e ter, dentro de uma dinâmica de grandes empresas, sim. A gente vai ter que trabalhar com os diferentes, né? De forma diferente. Eu não posso que as pessoas botar todo mundo na mesma caixa. E a gente está falando muito aqui sobre como é que a gente dialoga com o candidato, com a força de trabalho. E tem uma outra tarefa que geralmente acaba também caindo no colo da área de gestão de pessoas, que é da porta para dentro. Que é dialogar com o tomador de decisão, que é explicar que daqui a pouco aquela ideia que vem sendo sustentada sobre como que é esse lugar para trabalhar, até a própria relação de quem é o empregador, o que ele enxerga que é aquela outra pessoa que está sentando ali. Porque a gente vem de um passado não muito distante, onde oportunizar um emprego para uma pessoa é quase um favor, é uma benção, é um troço super legal que você está fazendo. E hoje em dia já não é assim, o candidato já escolhe onde quer trabalhar, a própria interação lá dos processos de recrutamento e seleção, ela já funciona numa outra completamente toada, diferente. né? E aí tem essa tarefa que ela não tem só a ver com o candidato, né? Ela tem a ver também com outras instâncias tomadoras de decisão dentro das organizações que vão ter que
ser um pouco catequizadas, não que eu goste desta palavra, mas também tem isso, né? Aí tu entra na questão da cultura organizacional. E aí a gente precisa ter clareza dos propósitos, dos valores, e muitas vezes isso não está muito definido, muito claro dentro da própria organização, dentro do pessoal que eu costumo dizer da linha de cima, que não tem clareza sobre isso. E hoje a gente vem de propósito, né? Eu vendo a ideia, eu vendo aquilo que movimenta, e o mundo está caminhando para esse lado. E a gente vem com uma geração que se conecta com isso. Será que faz sentido? Não faz sentido? Eu vendo a ideia, eu vendo algo muito maior do que propriamente aquela tarefa. E aí eu vejo que é o nosso papel de fortalecer e falar sobre cultura organizacional e educar, justamente porque a gente tem quem é que a gente tem nas instâncias de poder hoje na linha são sêniores, que vem com uma outra lógica, né? E a gente precisa fazer com que eles entendam que isso é importante, que isso conecta, que isso engaja, né? Falar muito mais do que falar de missão, de visão, falar de propósito. E hoje muito essa geração consome propósito. Será que faz sentido para mim? Será que eu quero ir aonde essa empresa está indo? E talvez seja esse o grande caminho, da gente entender e sensibilizar que o propósito é aquilo que gera conexão, aquilo que gera engajamento e gera sentido, né? Você falou na questão da geração, né? Eu também vejo que essa geração mais nova, ela influencia as demais. Então, daqui a pouco tu vê, digamos assim, um pessoal mais sênior, mas com comportamento ou com um desejo de algo que é da geração mais nova, né? Essa questão não só que a gente falou da saúde mental, mas essa flexibilidade. Eu já vejo com um outro perfil, e daqui a pouco a gente está falando assim, basicamente de comportamentos, mas tirando fora a questão etária, né? A questão da idade, mas que existem esses comportamentos hoje. Eu lembro que, quando eu estava na faculdade, o sonho era galgar ou um serviço público, porque era muito difundido na universidade. Porque tu falava de estabilidade. Exatamente. Né? Estabilidade, eu tô lá, tô quentinho, a empresa para ficar com 10 anos ali e tudo mais. Eu acho que a minha geração talvez tenha pego todo o processo assim, de mudança. A gente se formou para trabalhar 10 anos, 15 anos, 20 anos numa determinada empresa. Fazer carreira. E aí quando a gente está lá nesse lugar, não é mais assim, agora é... Agora digitalizou, agora tá diferente a dinâmica, agora é a pejotização, e aí, enfim, eu vejo que como tu falou assim lá no início, né? A questão é muito líquido, tu não se encaixam mais nos mesmos espaços, no mesmo formato que a gente vinha tendo essa dinâmica antigamente. Antigamente, tô falando aí 15 anos atrás, né? É que a gente veio com uma mudança muito rápida, acelerada de questões que a gente percebe que hoje a gente não tem um controle. O que é hoje, daqui a um ano, a gente está falando de... Eu peguei a época de planejamento estratégico de 10 a 15 anos. Fazíamos o planejamento, quebrávamos aquilo em planos de ações. Hoje, um ano muda. Uma mudança. Acho que a pandemia já enterrou de o planejamento. uma situação de mercado. O tarifaço do Trump agora já vai mudar muita coisa aí. Muito, exatamente. Essa questão já está mobilizando muito. O que vai acontecer até dia 1º de agosto? Então, mudou. Eu não posso me acomodar nisso. E aí entra a questão de que a gente tem que ter... Como é que eu engajo a partir desse propósito? E uma questão que eu vejo e eu atendo empresas que têm públicos diversos, mas tem uma empresa em especial que eu atendo que é um público muito jovem. E eu vejo que quando tu cria esse sentido, esse propósito, essa conexão, o teu próprio público interno compra a tua ideia, compra a tua cultura organizacional, os teus valores, eles são os que mais replicam isso de forma externa. Então, quando eu chego, eu consigo atender e engajar no sentido, isso faz sentido para mim, e aí está no processo de seleção, será que eu quero muito mais que a tarefa? Aonde essa organização pode me levar? O que eu posso aprender e qual é o objetivo dela? Eu vejo que isso gera uma conexão tão grande que esse propósito, quando ele faz sentido, é que te leva longe. E talvez sobre isso que a gente tenha que falar. E também trazer isso um pouco para uma realidade daqueles que são mais sêniores. Trazendo esse propósito. Bom, a gente quer chegar lá. De que maneira que a gente vai chegar? A gente não tem mais aquela rota que antes seguia o caminho certinho. Hoje a gente tem um objetivo maior que o propósito. E aí a gente tem os desafios. E isso, de certa forma, faz com que esse time ele chegue junto e entenda que ele vai ter a todo momento desvio de rota. E é isso que eu vejo aqui na nossa região, que muitas vezes não está preparado, no sentido ainda de sendo muito conservador, fazendo aquele dever de casa no sentido de que 2 mais 2 são 4. Hoje não tem mais essa lógica. E aí tu precisa ter algo maior para trazer essas pessoas para dentro, né, para que elas queiram estar nessa organização e permanecer. E talvez seja isso que faz com que o meu turnover ele não seja tão alto. E, às vezes, isso não está muito claro.
Eu vejo que talvez seja essa a grande questão, né? De não ter essa clareza de quais são os meus valores, o que a minha organização entrega, o que faz sentido, o que bate com os meus valores pessoais, porque precisam conversar. Eu não consigo ficar num ambiente em que é muito diferente daquilo que eu acredito. E eu vejo que talvez, Herciliano, seja essa lição de casa que a gente tenha que fazer também. Falar sobre isso, trazer essa clareza. Hoje está liberado, é legítimo falar sobre realização no trabalho. Ou pelo menos sobre fazer sentido. Porque a gente, né, estava fazendo agora essa linha temporal do que era a problemática de cada geração, né? Até bem pouco tempo atrás o problema era ter trabalho. Né? E não que hoje não seja, mas hoje as pessoas já desenvolveram uma outra relação com isso. Tá bem, dá para ficar um tempo aqui e pular para outro lugar. Né? E hoje a relação é tão diferente que se aquela vaga, aquela oportunidade, aquela organização não faz sentido para mim, eu prefiro ficar em casa, eu prefiro fazer outras coisas do que dar continuidade ou me sujeitar àquela oportunidade de trabalho. Eu vejo isso dia a dia, que aí não adianta a gente chorar e dizer assim, no meu, né, há 10 anos atrás ou ontem era diferente. Hoje, as pessoas, essa geração, ela olha qual é a empresa, qual é a oportunidade, o que ela vai me trazer de benefício e, muitas vezes, qual é o propósito que está por trás. Aí eu vejo se conversa comigo ou não. Então, essa já é uma grande mudança. E a gente tem que aprender com isso. Eu não posso achar errado que uma geração que vem, que questiona, que pensa, que tem uma série de informações, ela tenha essa retórica no sentido, olha, não faz sentido para mim, não quero, acho que a oportunidade não é bacana. A empresa, eu escuto muito isso, essa empresa não conversa comigo, não conversa com meus valores, e eu digo que bom, e é isso. Mesmo que não seja um casamento eterno, tem que ter, naquele processo inicial, os meus valores, tem que conversar com os valores dessa organização. Senão, a gente não consegue realizar o que as pessoas dizem, ser feliz. E aí tu tem o síndrome do domingo à noite. Por que as pessoas tinham? Porque iam trabalhar infelizes, iam trabalhar por uma questão operacional. Sobrevivência, né? Sobrevivência. E hoje essa geração está nos ensinando que não é mais isso. A voz do Faustão chegava a dar um... Eu diria a musiquinha do Fantástico. Coisa boa de te acordar segunda-feira. Eu tenho um propósito na minha vida, eu sempre gosto de trazer isso muito. Eu trabalho feliz, eu trabalho muito. Por que eu trabalho muito? Porque eu faço o que eu gosto, eu faço aquilo que eu acredito. E isso essa geração vem muito. No sentido de questionar, vamos conversar. Aí eu digo, as relações equilibradas, né? A organização tem que trazer e o outro lado também. Isso tem que ter equilíbrio. Quando a gente perde esse equilíbrio, as relações elas não acontecem. E eu vejo que esse outro lado hoje, que é essa geração e o que o mundo vem caminhando, porque hoje a gente tem várias formas de ganhar grana, de empreender, enfim, que é isso, essa geração está escolhendo. E eu tenho que estar preparado, tenho que dizer, ok, é isso, e me preparar para esse mercado que está aí. E outra coisa que fala dessa geração, eles também, eu vejo seguido isso, eles têm mais de uma fonte de renda. Né? É muito comum tu ver alguém que trabalha, daqui a pouco até CLT numa empresa, trabalha como PJ noutra, e eles têm uma relação com o trabalho um pouco mais liberal, assim, mais simples. Concordo, eu diria um pouco também. Quando a gente fala, e aí entra um pouco da lógica, né? Quando eu falo que o mundo está contratando por habilidades, por comportamento, e é isso que faz a diferença, faz um pouco de sentido a gente pensar. Se o meu trabalho me requer um conhecimento criativo, inovação, algo que envolva, né, muito mais assim da questão humana, não existe uma lógica que eu digo da regra do horário, né? Tem que ser muito mais por entrega. Porque aí vem as diferenças. E aí, um pouco do pessoal de TI, ou até da tua área, eu não vou ser criativa às 8 horas da manhã, eu tenho que criar aqui um design, eu tenho que fazer um prompt para o ChatGPT, enfim. E aí vem a lógica da entrega, como é que eu produzo, como é que, para mim, é a melhor forma de performar. E aí entra essa lógica da questão seguinte, não é tão quadradinho. E aí a gente tem que estar preparado para isso, porque eu estou falando de questões muito particulares. Eu sou criativo, talvez, à noite, eu sou criativo fazendo tal coisa, escutando música, outro trabalho em silêncio. Aí a gente entra numa outra lógica que... Nós pegamos é disruptivo, com mas certeza. É isso, se eu estou pedindo... Tem que estar muito aberto, né? Tem que estar aberto. Se eu estou falando de entrega, eu estou falando de questões de pertencimento particulares de cada um. Eu vou produzir de uma determinada forma, o Leandro vai produzir diferente. E a gente, em colaboração, a gente tem que chegar num resultado que seja um resultado bacana. E aí vem isso, eu não posso achar que todo mundo não é mais indústria. Uma coisa muito louca, assim, há um tempo atrás, tipo, lá no início, 2015, 2016, da agência, cara, como é que alguém que trabalha para mim no design, na redação, na parte, enfim, vai trabalhar ao mesmo tempo para outra empresa, mesmo que seja de regiões diferentes? Cara, não.
É 100% para nós. Hoje não tem isso, assim, não... E, na verdade, é legal do jogo porque isso deixa o profissional com mais repertório, com mais vivência, né, com menos idade, mas muitas vezes com mais conhecimento técnico mesmo, né? Então, pô, eu vejo muitas barreiras, assim, eu como gestor tenho que ficar olhando, repensando, não, dar um passo para trás, não, mas vamos mexer isso aqui, vamos mudar isso aqui, porque, cara, é muito líquido, né? É muito líquido. E é muito a tal palavra do momento disruptivo, uma lógica diferente, né? Porque eu costumo dizer, se eu quero ter respostas diferentes, coisa boa tu ter o contraditório, aí tu fomentar o diferente. E aí dentro das organizações, o que acaba acontecendo com as nossas relações sociais? A gente tem, por características, buscar pessoas que sejam um pouco parecidas com a nossa forma de pensar. Então, eu acabo, enquanto líder, buscando pessoas que pensem que nem eu, ou que concordem com a minha forma de falar e de expressar, porque a gente se relaciona por afinidade. E a gente cresce nas diferenças. E olha que contraditório. E aí eu tenho que ter uma capacidade, uma resiliência e uma capacidade de autocrítica muito boa para entender que o outro vai pensar diferente, vai fazer uma crítica em relação à minha atividade, à minha atitude, ao meu plano de ação, e é nisso que a gente cresce. E eu vejo que é justamente aí que a gente não está preparado. E isso é disruptivo, porque se eu quero chegar mais longe, eu quero trabalhar em colaboração, e hoje a gente está falando do que é genuinamente humano, eu quero ter pessoas que pensem completamente diferente do que eu. Eu quero ter pessoas até de disciplinas diferentes, que vão ter um olhar diferente sobre um problema que é comum. E é isso que hoje eu vejo que é o grande desafio. E aí empoderar as lideranças para entender que eu tenho que justamente olhar para cada um da minha equipe, tentar acionar aquele botãozinho de que cada um tem enquanto talento, fomentar isso e trabalhar as diferenças como algo positivo, não negativo. O outro não pensa que nem o outro, não concordo. O que a gente faz? A gente rechaça. Quando eu não faço inconscientemente, pego como bode expiatório, olha ali, ele não é legal. E aí a gente entra em todas as instâncias, quando tem um feedback, uma avaliação de desempenho, porque, de certa maneira... isso é trabalhar com uma transparência enorme, dizer é lugar de confiança, pode falar, pode trazer a crítica, pode trazer o que não está legal. E não é a realidade que a gente vê hoje. O que eu vejo dentro das organizações e as lideranças não preparadas para serem criticadas, querendo buscar pessoas que reforcem muitas vezes até a sua vaidade, pense igual e não questione. E aí eu acho que está o grande desafio. Quem entender que as diferenças e o questionamento é a soma, é isso que vai me levar mais longe, isso que vai fazer com que eu traga resultado diferente, é que vai correr na frente. E talvez esse é um outro desafio que a gente tem que ter dentro das organizações. O que a gente vê nas instâncias de poder? Geralmente, quem me critica, quem não concorda, de certa maneira, até inconscientemente, eu vou lá e aí entra, eu acho que é o grande paradigma do mundo moderno hoje, é isso. E entender que de qualquer lugar eu posso entregar, que eu posso estar trabalhando para vários lugares. É uma série de dinâmica que eu tenho que me desconstruir para poder entender e entender que esse resultado final ele vai ser excelente. Ele é ótimo quando eu entendo, tudo bem, está me entregando e está trabalhando de outros lugares ou para outras empresas e trabalhando de forma plural, porque o mundo é um pouco... Está bem, né? Mas é difícil, não é tão simples. Que dá muito trabalho sustentar um ambiente assim, né? Porque a gente barra numa questão cultural nossa, a gente tem muito isso, né? E aí né? Eu diria que a questão do poder é de descentralizar, né? É o medo, talvez, de eu perder o controle sobre as coisas. Será que não? Também, porque vai dar trabalho se adaptar para isso, né? Acho que a gente tem que botar na mesa também que tem essa questão, né? Que não é porque a pessoa não está numa posição de liderança que ela não está acomodada, né? Ou que ela não está construindo as coisas para ficar a favor do seu conforto, né? Claro. Mas falando de liderança, uma outra coisa também, Ju, que eu acho importante a gente colocar aí, que entra na pauta, né, da área de gestão de pessoas quando se preparam para o futuro, né? Quem é que quer ser líder hoje em dia? Pois é, tem essa discussão também, né? Porque tem esse olhar um pouco, né? De me deixa aqui no quentinho, numa acomodação, ser líder dá trabalho, vai ser... Fazer bem feito fazer trabalho, bem feito, né? Enfim, eu vejo isso, hoje a gente tem visto um pouco isso, né? Das pessoas buscando um outro caminho, né? Buscando outras questões na carreira. Mas a liderança ela é fundamental, né? A liderança é o motor, a engrenagem que faz com que as coisas vão se desenvolvendo dentro das organizações e aí é o nosso papel de estimular isso.
isso. Se as pessoas estão olhando para isso como algo negativo, alguma coisa está sendo feita de forma errada, né? E a liderança, eu vejo a liderança como algo extremamente positivo. Eu acho, aliás, acho uma missão linda. Eu acho que a liderança ela é muito mais, né, do que é uma missão, é levar as pessoas onde elas não chegariam sozinhas, é tu ter a responsabilidade de performar a partir das pessoas, a partir da colaboração, que o mundo está falando cada vez mais de colaboração. A gente está voltando, de certa maneira, com essas questões todas de tecnologia, a gente está voltando para a essência humana. Então, hoje, se a gente pegar, o que o mundo precisa? É colaboração, é a capacidade de trabalhar as relações, de aprender do conhecimento. Então, isso é humano. Então, a figura da liderança é fundamental. Então, talvez a gente tenha que estimular, ter um outro olhar como algo que eleva, não que diminui, não que segrega. E aí é preparar, é a missão da gestão de pessoas, a nossa missão, porque segue sendo, tá, pessoal? E engraçado porque vão entrando temáticas, enfim. E o desenvolvimento de liderança ainda é o tópico primeiro de como desafio, né, vai ser presente e o futuro das organizações. Então, a gente não tem como fugir, a gente tem que trabalhar isso de maneira que as pessoas olhem como algo positivo e não negativo. E aí entra no processo de educar, né? Qual é a minha responsabilidade enquanto líder? E aí entrar na questão da liderança como um todo, né? Não do gerir, mas do liderar, da responsabilidade, do propósito, da missão, enfim. E aí são desafios que a gente tem agora e futuros. Isso é inevitável. Uma outra, vamos seguir com o sal na lesma, né? Vamos voltar na. Não, se fosse para passar bem, a gente ia para o spa, a gente ia para o salão de beleza, né? A gente sabe que os desafios são muitos. Eu ia estar botando isso na mesa. Vamos voltar algumas casas aqui. A gente falou um pouco em IA, né? E no inevitável destino de automatização de postos de trabalho, né? Geralmente gera muitas polêmicas e que bota quem está trabalhando com gestão de pessoas meio que contra uma parede, no sentido de tu não vai defender as pessoas para que os postos de trabalho não sejam substituídos por inteligências artificiais, que têm suas consequências, suas limitações, versus, sim, a gente precisa automatizar o que for preciso para gastar dinheiro com o que realmente importa, para estimular as pessoas nas suas potencialidades e talvez realmente dê para tirar muito mais uma pessoa do que ser aquele que, sei lá, manda e-mail, arquiva coisas, constrói minutos de documentos. Que entra a questão da tarefa. Do tarefeiro, exatamente. Né? O que tu tem acompanhado de discussões sobre isso, sobre algo que muitas vezes chega com uma cara de um dilema ético, né? O pessoal da gestão de pessoas deveria estar defendendo a manutenção dos postos de trabalho com pessoas, né? Dá para construir um outro caminho já logo de cara de reconhecimento de que isso é uma tendência, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que eu vejo? Aí eu vou trazer um pouco da minha visão da Juliana e um pouco do que do que foi pauta de discussão no Congresso no Rio. Veio até um americano, né, que é do Fórum Econômico Mundial, falando muito sobre essa questão da inteligência artificial, e também deixa a dica aqui também de uma neurocientista, que é a @Carla Tiepo. Ela é muito boa e fala um pouco sobre essa questão da inteligência, né, artificial. O que eu vejo? Eu, Juliana, não vejo como algo negativo. Eu vejo hoje como uma ferramenta do trabalho, no sentido do quê? Justamente tendo esse olhar, a partir do momento que eu tenho uma inteligência artificial, eu tenho uma ferramenta que otimiza a minha gestão de tarefas. Então, assim, eu tenho que ter o domínio sobre as minhas disciplinas e o meu conhecimento justamente para que eu entenda e possa ter um pensamento crítico sobre o que a IA está me trazendo. Eu, hoje, otimizo o meu tempo para fazer aquilo que, essencialmente, é a minha atividade. Então, eu não paro mais para fazer, por exemplo, relatórios. Relatório, quem faz a minha IA está todinha performada para mim. A gente precisa de indicadores, a gestão de pessoas RH ganhou seu espaço porque a gente consegue trabalhar hoje com números. Então, a IA vai fazer todo esse trabalho de tarefa, de otimização dessas informações. A IA se tornou um braço operacional, ok? O que não pode acontecer, que é o que a galera está falando? Eu não posso utilizar a IA como uma verdade absoluta. Né? Então, tenho que ter uma capacidade de pensamento crítico para saber se o que ela está me trazendo tem veracidade ou não. A IA
ela mente, né? Então, Ela cria, a gente sabe disso. Ela é muito então, criativa. Assim, ela é muito criativa. O que a IA faz e a gente não pode fugir disso? Ela me auxilia, ela é o meu segundo cérebro. Né? Antes eu utilizava lá a enciclopédia Barça para buscar determinadas informações, depois a gente vai para o Google e hoje eu tenho IA que faz um pouco mais do que isso. Mas isso não me tira do meu lugar de quê? De ter que desenvolver as minhas habilidades que são humanas. Sim. Então, eu utilizo o meu tempo muito mais. O que eu levava 3 horas para fazer um relatório, eu estou gastando esse tempo para estudar, para tomar uma decisão, para buscar um conhecimento, para fazer, né, ela vai me gerar ali as informações e eu vou criar minha apresentação, é para isso que ela serve. Eu acho que essa é a grande pegada, que é o que a galera vem falando e vem trazendo um pouco. A gente utilizar ela de maneira de que ela é uma realidade, ela é uma ida sem volta, e quem alimenta somos nós, então ela não é uma verdade absoluta. E aí vem a questão da gente que a Carla tinha por trás. E com isso a gente precisa, que aí ela traz a questão, do que a gente precisa olhar? Colaboração, senso de urgência, capacidade para resolver problemas complexos e a capacidade de aprendizado, principalmente aprendizado relacional. Porque as pessoas estão fazendo mau uso. Então, utiliza a IA como verdade absoluta e utiliza a dopamina barata. Então, o que é a dopamina barata? A dopamina está onde está a nossa intenção. Eu vou para lá, me frustro aqui, vou para o celular. Busco respostas o tempo inteiro. Vou lá e me consulto com a IA para fazer terapia. Eu não falo mais. E é o que está acontecendo com essa galera. Eu não uso mais o ser humano para troca. Eu vou lá, é muito mais fácil eu resolver os meus problemas relacionais a partir da IA. Então, eu mal uso. É isso que eu quero dizer. É isso que a gente tem que olhar para o mundo e falar. Né? É o mau uso dessa ferramenta que não é para isso, não é para tu fazer terapia, não é para tu lá, ao invés de estar aqui te relacionando, tu tá ali buscando essa dopamina barata, que é o que? Reforço positivo o tempo inteiro, e isso vai me gerando, por isso que causa estresse, porque isso vai provocando questões lá no nosso sistema límbico, e aí eu entro em colapso e não sei por quê, porque eu estou o tempo inteiro no quê? Aí é o que eu não gosto, eu não penso, eu vou para o celular, eu vou para o Netflix. Eu não me relaciono através de... Porque é muito mais fácil, né? Através do quê? De aplicativos. Então, não tem mais que sair, conquistar, olhar, enfim. Então, tu vai criando esse ciclo vicioso. Tem um negócio que eu tava lendo esses dias que é tipo um emburrecimento. Que a inteligência artificial, tu acaba jogando tudo para ali, que tu precisa de resposta, que tu teria que pensar, enfim... E aí, quando realmente tu precisa pensar em algo, desenvolver algo do teu próprio dia a dia, a tua capacidade cognitiva ela diminui na medida em que tu usa de forma tipo, constante, né? E a analogia barata que eu gosto de fazer com a inteligência artificial é, cara, que nem fazer um jantar. Tu não vai botar a inteligência artificial para fazer o jantar, para criar ali, para temperar, enfim, fazer para ter a parte criativa do negócio. Que tu vai colocar a mão, utilizar. Exatamente, tu vai botar o quê? Para lavar louça. Isso aí. É uma tarefa rotineira que ninguém gosta de fazer, assim como tu comentava aqui do relatório, de coisas que são que tu precisa um processo contínuo, todo santo dia tu precisa fazer, né? E que utilizava muito do tempo. Tem que botar, eu brinco, né? Bota a inteligência artificial para conversar com a inteligência artificial para fazer o relatório. E depois tu vai lá e tem a capacidade de olhar, que é se tá ok ou não. É para isso. Mas não para fazer o principal. E aí que eu digo, que aí entra a questão que é isso, que é o emborrecimento, que aí é a dopamina barata, eu paro de pensar, eu paro de ter, né, de fazer algo que é muito mais humano, que é no sentido, eu tenho que buscar a informação, tenho que dominar. Essa fonte, ela está correta? O que a IA está me dizendo tem veracidade ou não? Então, esse é o grande perigo. Utilizado de forma positiva, gente tá louco, não tem como não contra. Não tem volta. É o que eles trazem, não tem volta. O que está tendo de olhar e de lupa é esse processo da maneira como eu estou utilizando. Eu estou deixando, tanto que o problema, já tem estudos dizendo da próxima geração que vai vir, justamente por esse um monte de informações de tecnologia, vai ter problemas de relacionamento, porque as pessoas não se relacionam. Aí elas fazem o quê? Elas vivem nos seus espaços, confinados, vivendo todas as relações a partir da tecnologia. Aí eu me relaciono a partir de aplicativo, aí eu resolvo o meu problema, eu não leio mais um livro. Eu vou buscar o resumo na IA. Aí tudo tu usa da tecnologia. E aí vai criando esse problema de relacionamento, e aí por isso que entra a saúde mental também. Aí eu vou colapsar, é óbvio que eu vou colapsar. Eu vou entrar em estresse, burnout, eu vou me deprimir, porque nós somos seres sociais, gente.
Psicologia básica diz isso, eu preciso me relacionar, eu preciso ter a troca. E aí é que está a grande discussão, por isso que tem essa discussão de IA versus o que é saúde mental. É isso que o mundo está dizendo, os neurocientistas e o próprio Fórum Econômico Mundial. Cuidado com o que tu está fazendo uso, porque muitas vezes tu está utilizando como uma verdade absoluta aquilo que não é, até porque ela te engana, ela performance, ela fala o que tu quer, isso vai te gerando o quê? Um barato, uma compensação, né? Eu não vou mais usar lá o psicólogo que me bate, fala a verdade, mas eu vou falar com a IA que me faz carinho. E é isso. Infelizmente a gente tem que falar um pouco sobre isso. Eu não vou buscar o meu líder que vai me trazer uma crítica, eu vou buscar a resposta ali, né? E aí eu vou deixando de utilizar as minhas habilidades comportamentais. É polêmico. Pausa dramática. Eu já ia tocar outra polêmica, vocês querem pausa. Vamos lá, vamos falar sobre... O nosso compromisso é esse. Nova NR1 está inaugurando um outro momento, um outro contexto para a realidade das organizações no país? Eu vejo assim como uma mudança, que bom. Né? Que bom, porque justamente a gente está trazendo agora o problema do mundo atual da sociedade, a saúde mental. Então a gente precisa falar sobre isso, né? Então o NR1 quebra um paradigma do que precisamos olhar para as organizações, né? Também a partir de precisamos olhar o que nós estamos, porque nós temos enquanto empresa uma responsabilidade social e a gente vem no mundo falando sobre isso, né? Sustentabilidade, enfim. E essa NR1 traz justamente que bom vamos olhar o que eu estou fazendo, como é que a minha organização ela atua diante, né, das pessoas, que responsabilidade ela tem também sobre o adoecimento, e aí entra para outras pautas de discussão, né? O quanto, aí vem a palavrinha-chave, o quanto eu estou sendo tóxico, o quanto eu estou adoecendo ou não, e isso faz o quê? É um movimento de mudança, né? Um movimento de mudança que as empresas hoje, pena que seja pela força da lei, vão ter que mudar. E se a gente está falando que as organizações, hoje, o poder estão nas pessoas, se eu não fizer algo que se relacione a isso, está incoerente. Então, eu vejo hoje que vai ser muito bom, porque as empresas estão tendo, sim, que falar sobre saúde mental. Nem que seja na marra. Apenas só mas... que eu acho, até porque isso está muito em discussão. E tanto que, assim, claro, que grandes players, né, que não é o nosso caso ainda aqui, que estamos numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, estava lá no Congresso, eles só falam sobre isso. A Shell tem hoje uma política, eles estão fazendo movimentos, grandes empresas, felicidade no trabalho, olhar para isso, vamos falar de saúde mental, vamos falar de diferenças. E é isso, o mundo está falando sobre isso e as empresas dentro, obviamente, cada uma dentro do seu tamanho, a gente precisa falar sobre isso. E aí entra questões relativamente humanas, né? Quanto a minha organização está sendo... o quanto ela está provocando um adoecimento, a gente vai ter que falar de coisas que são sensíveis, né? Aquelas empresas que têm uma cultura muito do resultado, o quanto isso não é disfuncional. A minha responsabilidade enquanto empresa, se eu estou provocando um adoecimento por depressão, por ansiedade, vamos precisar falar. O que tem por trás do estresse, enfim. Então, eu acho isso excelente. Acho que as empresas precisam entender muito mais do que, né, responder à norma, é entender o porquê da norma. Eu acho que essa é a grande questão para que a gente traga, né, um resultado efetivo, não trabalhar de forma reativa. Vai ser uma mudança, uma quebra, fazer 180. Tem muitas empresas que não estão preparadas para isso. E aí vem a mentalidade de trabalhar, quem são esses diretores, quem faz parte dessa gestão. Então, se eu tiver aquele olhar do trabalho, não das pessoas, né, vai ser dolorosa essa mudança, mas eu vejo como uma grande mudança, assim, eu vejo que vai ser extremamente positivo. Pena, pelo menos aqui eu estou vendo poucas empresas fazerem esse movimento. Acho que vai ser a partir lá de data daqui, eu acho que é maio, né, que começa. Eu vejo que muitas vão trabalhar de forma reativa e isso vai ser algo de médio prazo, assim, de até tu ter essa consciência do quanto a empresa pode adoecer, a minha responsabilidade social, quanto o clima é importante, quanto eu tenho que empoderar as pessoas, trabalhar liderança, e isso vai levar um tempo, mas esse movimento eu vejo como fundamental. Muito bem, estamos já encaminhando para o final do episódio, embora tivesse um monte de coisa para gente falar, porque é um tema muito plural, né? Vamos deixar a provocação, porque o pessoal já ficou com bastante tema de casa hoje, né? Se prestou atenção aqui. Leandro, vamos puxar os quadros. Bom, eu só ia comentar um negócio, né? Que tu falou sobre essa questão, né? De levar um tempo ainda, mas se a gente ainda tem em cargos mais altos, pessoas mais sêniores,
talvez, muitas vezes, elas tenham essa dificuldade de absorver, ou de entender, ou de realmente valorizar isso, porque não está na sua não está na sua identidade. essência. Eu vejo muita questão até porque eu comecei 20 anos atrás, é meio que botando o pé na porta, né? Uhum. Eu ainda falo hoje de coisas básicas. Às vezes Exatamente. Até é ruim o que eu vou falar. Às vezes eu vou para as organizações e digo assim, ó, se tu não gosta, né, se tu não entende a importância da valorização de pessoas, pelo menos usa pela inteligência do teu negócio. Porque a gente ainda tem que ir por aí, porque as pessoas não entendem isso, como, né, que as pessoas adoecem, que o local de trabalho pode ser uma fonte de adoecimento, que eu preciso mudar. Ainda está muito daquela coisa autocrática. Eu vejo muito autocrática. Mas o trabalho, enfim, não. O trabalho te adoece, o trabalho tem que gerar prazer, o trabalho não é a única necessidade básica. E eu vejo que isso é um exercício de quebrar um modelo mental de uma geração que ainda não me entende, acha que isso é bobagem. É frescura, Juliana, falar sobre como frescura, gente. Nós somos o país com o maior índice de adoecimento. Eu fiquei com vergonha no Congresso do Rio de Janeiro quando eles trouxeram. Nós somos o país com o maior número de adoecimento em todas as doenças que se relacionam à saúde mental. Então, a gente está fazendo alguma coisa de muito errado, né? Além de sermos um dos países com o maior índice de ansiosos. Então, e também estamos sendo bons de diagnóstico, né? Em que pese que isso também tem. Mas sabe que esses tempos eu ouvi do interior, assim, né? Numa empresa relativamente grande, assim, e aí o pessoal comentava, né? Um dos colaboradores, não faço terapia, mas eu não posso falar aqui dentro da empresa. Sim, porque se eu falar dentro da empresa, vão dizer, não, esse magrão é louco, vou demitir, porque não... Tipo, tá com algum aqui não problema, tem louco. vai me gerar um mal-estar, então é melhor eu desligar antes que dê algum problema. Exatamente. Esse olhar. Cara, isso não é... Isso é um recorte, assim, um exemplo, mas, cara, tá na... Não, isso eu vejo todos os dias, não é um recorte. Eu, enquanto psicóloga e consultora, eu vivo isso toda hora, e às vezes a gente tem que fazer essa intermediação. Só um pouquinho, peraí, vamos atender, são pessoas que têm dentro da organização, pessoas que têm dores, têm problemas, a gente precisa acolher. E ainda bem que tá se tratando. Não, que bom, né? Louca, pior é aquele que não tá, né? Exatamente. Show de bola, vamos puxar os quadros, então. Vamos lá, senhora Leandro. Juliana, a gente tem um quadro aqui que é o Outdoor do Empreendedor. A gente sempre pede para os nossos poderosos deixar uma frase, pode ser autoral, pode ser de alguém que tu siga, que tu curta, enfim, para impactar os empreendedores. Se tu tiver lá na mente, já pode dar, mas senão a gente puxa outro quadro aqui, se quiser pensar um pouquinho. Não posso, não. Eu tenho uma frase, ela é super simples, não é minha, é da Brené Brown, que é algo que eu acredito, assim, no sentido que a gente fala muito do quebrar a vulnerabilidade, né? E eu entendo isso como importante. Então, a grande frase que eu utilizo, e utilizo sempre, que acaba sendo uma frase que já está aí no senso comum, mas que eu acredito faz muito sentido, é que vulnerabilidade é um ato de coragem. Então, a gente precisa quebrar. Quando eu consigo acessar essa vulnerabilidade, que a gente consegue provocar essa mudança. Então, é importante, sim, quando a gente fala de humano, a gente precisa falar de dores, de vulnerabilidade. Essa é uma frase que eu carrego sempre, assim, porque muitas vezes dentro das organizações que a gente vê a defesa. Eu não quero a defesa, eu quero a vulnerabilidade. Para mim poder te acessar e mudar comportamento, eu preciso pegar no ponto vulnerável. E aí, para ser vulnerável, eu preciso ter uma capacidade de autocrítica muito grande. Então, essa frase eu carrego sempre muito. E aí, frases relacionadas à liderança, que eu acho que o objetivo do líder é levar o time, levar as pessoas onde elas não chegariam sozinhas. Então, acho que tem muitas frases aí, mas essas duas me acompanham muito, assim. Show de bola, show de bola. Muito bem, vamos lá? Vamos puxar, então, o Gotas de Inspiração. Vivemos uma época em que a demanda por liderança excede muito a oferta. Bem dentro do que a gente estava falando, né? Uma boa dor aqui, mas... Vamos de novo aqui. Vivemos uma época em que a demanda por liderança excede e muito a oferta. Do Ram Charan. Acertei o nome, não? Ram Charan. Ram Charan. Ram Charan tá ótimo. Ele é ótimo, esse livro é ótimo. E tem um outro livro dele, 3.0. O 3.0, né? Muito bom também. E vem da nossa estante do café. A primeira frase deste livro, o Leandro usou, né, agora no Gotas, a primeira frase deste livro chamado Pipeline de Liderança, o desenvolvimento de líderes como diferencial competitivo, que vai trazer para a mesa uma discussão que eu não vou dizer que ela é eterna, porque eu não vou ser fatalista, mas eu vou dizer que ela é recorrente, vamos dizer assim. Como é que a gente constrói um caminho para formar, criar, promover líderes, avaliar líderes, entender
como é que a gente ocupa essas posições que elas são muito nevrálgicas para esse bom funcionamento do futuro que a gente falava aqui. Né? Então, esse livro, ele é antiguinho. Essa versão desse meu exemplar, ela é 2018, se eu não me engano. Exatamente, ele já tem o 3.0, uma atualização, mas enfim, não deixa de ser uma leitura de base interessante para se pensar o que se faz com as lideranças. Ele é excelente, extremamente didático. Eu diria, né? Falando dos estágios, né? Exatamente, ele traz uma proposta, né, de como conduzir esse processo, de entender quais são as etapas para não só para o desenvolvimento, mas para a efetivação de alguém numa posição de liderança. Então, fica aqui a nossa dica de leitura. Não é dos novinhos, mas é dos necessário. Importantinhos. 270 páginas. Não é tão tirinho curto, mas... Essa minha versão é da sextante, mas eu tenho a impressão que ele já tem outras versões. Interessante, para quem está mexendo com isso, para quem quer aprender sobre isso, então fica a nossa dica de leitura do episódio de hoje. Muito bem, baita dica. Vamos puxar o jabá, né? Vamos pro jabá. A Ju vai falar da Conectare, mas vai falar também, a gente falou aqui sobre como os profissionais de gestão de pessoas podem se preparar para o futuro e além de toda essa contribuição, a Ju tem ferramenta para colocar aqui na mesa, né? Vamos lá. Então, eu queria, na verdade, fazer um convite agora, né? Trazendo um pouco dessa discussão, dessa temática, né? Falamos muito sobre o futuro, falando da importância da gestão de pessoas. Eu quero fazer um convite a todas as pessoas que atuam com liderança, que atuam com gestão de pessoas, empresários, enfim. Vamos ter um evento, né? Pensando um pouco sobre isso. Nasceu o Conecta RH 2025, né? Trazendo, né, essas pautas, entendendo o quanto é importante a gente criar um ecossistema local para que a gente possa discutir temas pertinentes e que tenha essa troca efetiva. Não adianta a gente trazer, né, o que foi a ideia quando surgiu o Conecta RH, que vai acontecer dia 16 de agosto. Nós vai ser um dia inteiro, uma imersão do dia inteiro, 3 talks e um painel, falando, obviamente, temas são infinitos, mas a ideia é que a gente traga profissionais locais, né, para discutir, né, as dores que a gente tem no dia a dia dentro das empresas da gestão de pessoas. Então, a ideia é o quê? Que a gente possa, primeiro, realizar um evento onde a gente possa ter uma troca real de necessidades locais, porque não adianta eu trazer, né, e aí foi o site que eu tive, né, quando estava no congresso, pensando, pô, legal, a gente está falando de temas bem pertinentes, mas como é que eu coloco isso na prática lá em Pelotas, numa realidade diferente? E com a questão da consultoria e com as trocas, a gente sabe que todas as empresas estão tendo alguma necessidade, alguma dor, enfim, tem algo para melhorar ou para desenvolver no setor de gestão de pessoas. Por isso nasceu e eu convido que participem ao Conecta RH e que a ideia é o quê? Que sejam trocas efetivas. Todos os profissionais são profissionais de mercado e que não tenha a configuração de palestra, que seja uma vivência com trocas, né? Cada 3 talks, um falando sobre cultura, o outro vai falar sobre liderança um pouco moderna, o que o líder moderno ele precisa hoje, né? Como é que ele precisa se posicionar. Comunicação, que são temas pertinentes, e depois o fechamento do painel falando sobre o futuro do trabalho, né? Até porque existe uma infinidade aí de temas e de pautas, então a ideia é o quê? Ao pensar esse evento, inicialmente a gente não pensou numa estrutura muito grande, então fiquem ligados, o número de vagas é limitado para que realmente possa ser um dia de imersão, de troca, onde a gente possa falar de assuntos necessários, falar de gestão de pessoas como um todo, e que isso sirva aí para se criar um grande ecossistema, uma comunidade local, né? Enfim, que a gente possa aprender um com os outros e ter essa troca real, já que não tínhamos até então nenhum evento, né, direcionado específico para isso. E aí o que a gente faz? A gente vai buscar fora. E quando a gente vai fora, é muito legal, mas a gente não consegue conectar com a nossa realidade daqui. E a gente tem características da nossa região. Sim. Né? Então, a ideia é essa. Vai ter um case bacana falando um pouco sobre, né, cultura no sentido, né, de mudança real, de como é que eu posso fazer. Então, essas trocas vão sendo necessárias para auxiliar para que isso possa fomentar aí, né, um olhar positivo sobre a gestão de pessoas, com temáticas aí que nasceu e que está vindo um pouco da realidade da NR1. Né? Nós fizemos um evento dia 22 de maio que lotou, e justamente entendendo, né, a comunidade e querendo entender um pouco sobre isso, e a NR1 está muito relacionado à nossa área de gestão de pessoas, mas no sentido é isso, assim, de que as pessoas se apropriem disso para que a gente possa realmente fazer uma imersão. Então, a ideia é essa, fica o convite das 8 da manhã às 20. Data? Dia 16 de agosto, vai ser no Rampa. Qual arroba? Sábado.
Qual arroba para mais informações? Pode entrar ali no Conectare, tá? Todas as informações tá ali no Conectare, gesou.conectare, tá? Na Conectare Gestão e Desenvolvimento, tá ali, vão ter todas as informações. Com dois N's. Com dois N's, @sou.conectare. Tá, esse é o arroba, ali vai ter todas as informações. Vai ser um sábado, a ideia é fazer imersão no sábado o dia inteiro, começa de manhã, vai até às 20 horas, com trocas, e vão ser em torno de 7 pessoas, né, de palestrantes, digamos assim, com painel e talks, trazendo realidades diferentes, com olhares diferentes, todos atuando aqui na região. Então, a ideia é essa, né? Fica o convite aí. Ju, para quem nos escuta de fora da região, nessa edição vai ter transmissão, vai ter como vai ter acesso remoto, vai ter como comprar e assistir depois, alguma coisa assim? A venda dos ingressos está no TicketPel. A gente está pensando, né, nessa ideia de abrir. Ele vai ser todo gravado, vai ter o acesso, porque a ideia é essa, né? E a ideia justamente é ter uma vivência, todos os talks, enfim, não é a ideia de ser palestra, de ter trocas, ou trazer alguma ferramenta, ou trazer alguma coisa. Que a ideia é que as pessoas saiam de lá e possam chegar na segunda-feira, fez sentido, vamos implementar alguma coisa toque. Então, a ideia vai ser gravado. Não sabemos ainda se a gente vai fazer transmissão. Tá? Então, isso ainda está um pouco... não está isso muito claro ainda. A ideia é que seja uma experiência positiva, por isso o número limitado de vagas. Tá? Então, tem muita gente procurando, perguntando, enfim. Ele é restrito para que a gente possa trocar. Né? Senão fica muito amplo, fica com uma outra configuração e aí não faz sentido. Então, vamos acompanhar o @sou.conectare para as informações. Então, o primeiro lote está terminando. Então, fiquem atentos aí. Está no TicketPel, todas as informações ali. Faça inscrição, várias empresas estão procurando, e não é só Pelotas, tá, gente? É aqui na nossa região, que eu costumo chamar região 53. Então, o pessoal aí de Canguçu, São Lourenço, Rio Grande, enfim, porque é uma troca, né, que a gente tem aqui, eu acho que faz muito sentido a gente aproximar. Muito bem, então quem está fora da região... Porque aqui é a região que eu digo, está sendo ouvida em todos os estados do país, viu? A gente tem audiência em todos os estados do país, né? O que, então, que a gente tem feito, né? Eu acho que é muito legal isso, assim, que a gente tem. Então vamos acompanhar. E vamos lá, quem tem interesse em procurar a Conectare, soluções desenvolvidas. Agora vamos falar da Conectare. Agora vamos saímos de uma ferramenta. Falei do Conect RH, não falei da Conectare. Agora vamos para a empresa. Então, vamos lá. A Conectare atua muito fortemente. Eu acabo dizendo que dentro de todos os subsistemas eu sou uma apaixonada por desenvolvimento de pessoas, então eu gosto muito. A gente oferece diversos serviços, né, desde o diagnóstico organizacional, que é importante para fazer. Eu costumo dizer que a questão do olhar único, né, então é importante de fazer um raio-x, uma radiografia, né, de trabalhar as organizações dentro dos seus pontos realmente, né, necessários. Então, mas eu tenho um olhar, trabalho muito com o programa de desenvolvimento de lideranças, de pessoas de lideranças. Trabalhamos muito forte, né, com a parte de apoio a essa gestão de pessoas, no que se diz necessário a todos os subsistemas, no sentido de que cada organização tem uma necessidade, tem uma dor, e a Conectare é justamente isso, assim, gerar conexão com ideias, pessoas e negócios. Então, vocês são muito felizes dentro dessa área de atuação da gestão de pessoas. Acabo tendo um olhar extremamente plural e generalista. Eu gosto das coisas novas, da inovação, no sentido de que cada organização acaba tendo uma necessidade atuando. Né, com diagnóstico, com pesquisa de clima, com recrutamento e seleção, que não adianta, é um subsistema que a gente ainda tem que atuar, com desenvolvimento de pessoas, de liderança, enfim. Então, assim, quando tem algo que precisa de um apoio na área de gestão de pessoas, a Conectare, ela está ali e se faz presente. Então, é isso, assim, com um olhar, obviamente, humano sobre as pessoas e sobre as relações. Muito bem. Muito bem. Então... Show de bola. Bueno, gurizada, vamos então encerrando mais um episódio do Café. Agradecer a Ju, obrigado por vir aqui compartilhar o teu conhecimento, tua vivência. Eu que agradeço, foi maravilhoso essa troca com vocês. Passou que eu nem vi, a gente teria muito mais para falar aqui. Mas, são assim, muitos assuntos, para né? quem prestou atenção, já ficou com vários triplex na cabeça. Uma Vamos poupar aula, o pessoal aula. também. Muito. Para dar conta das questões, né? Maravilha, então, pessoal. E lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Agência Arcona, marketing de resultado, impulsiona o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona, e também falamos para a VG Gestão de Resultados, projetos BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e também aí o que? Saiba mais. E também, cara, lembrando, cara, que aqui a gente trabalha, né, com os guris do Fábrica, então curtiu esse trabalho todo, já segue a turma no @fabrica.podcast. Eu sou o Leandro Rodrigues, vamos ficando por aqui, mais uma edição do Café Empreendedor. Tchau, um grande abraço e até a próxima edição. Valeu!